Somos realmente privilegiados por termos uma casa tão maravilhosa. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma visão que eu tenho aqui de ver essa igreja tão maravilhosa, essa família hoje reunida ao redor da mesa do Senhor. E a minha oração é que aconteça o mesmo que aconteceu lá em Emaús, naquele caminho de Emaús, quando o coração dos discípulos foram aquecidos, seus olhos foram abertos e eles puderam reconhecer a presença de Jesus, que você possa, nessa manhã, reconhecer a presença de Jesus nesse lugar, amém? Nós estamos muito felizes, a família Maza está aqui, de volta aqui, Quanto tempo eles estavam, sempre no Campus Live tinha alguém do Nordeste, era a família Maza. Agora eles estão aqui de volta, bem-vindos novamente, que Deus abençoe vocês, Outros irmãos que estão chegando, nós temos um irmão aqui que veio lá do Catar, voltou do Catar, perguntei, assistiu a Copa? Ele falou, não estava na Copa. Eu falei, não acredito, estava no Catar e não estava na Copa. Mas, bem-vindos a todos, Lentamente nós vamos voltando de férias, vamos reacomodando a nossa vida, mas a gente sabe que a vida é feita de alegrias, de lutas, vitórias, momentos também de tristezas, momentos de desafios. Eu queria hoje me unir em oração com você por uma família do pastor Álvaro. O pastor Álvaro foi um dos fundadores dessa igreja, depois ele foi para a cidade de Piraquara para fundar uma igreja, e hoje de manhã ele foi internado, numa situação bem difícil. Nós queremos nos unir com a família, e orar por ele, por sua casa, e talvez você está aqui hoje também, trazendo alguém no seu coração que está enfermo. Nós temos o pai da Andréia, do Marcelo também, internado em São Paulo, numa situação bem delicada. Eu não sei se você tem alguém doente também, mas eu queria separar esse momento antes da palavra, para que a gente orasse pelos enfermos dessa casa, por aqueles que estão necessitando de um toque sobrenatural de Deus. Se você tem uma pessoa enferma, por quem você está orando, eu gostaria que você levantasse a sua mão, ficasse com a sua mão erguida enquanto a gente ora, e você colocasse essa pessoa diante de Deus. Senhor, quantas pessoas que nós amamos agora precisam de um toque sobrenatural da sua presença. Senhor, pessoas que estão hospitalizadas, mas talvez outras pessoas que não estão, mas estão enfrentando algum tipo de enfermidade. Senhor, nós oramos por elas agora, Senhor, juntamente com o Álvaro, juntamente, Senhor, com o pai da Andréia. Senhor, nós nos unimos em oração por cada nome que está nesse momento sendo apresentado diante de Ti. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus, Senhor, que muda as circunstâncias. E nós oramos que a Sua bondade, a Sua misericórdia alcance essas vidas para salvá-las, para curá-las e para libertá-las. É o que eu oro, crendo e recebendo no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Irmãos, nós estamos muito empolgados por aquilo que está adiante de nós nesse ano. Nós temos declarado que esse ano é o ano de florescer e de frutificar. Quando posso dizer amém para isso? E nós estamos crendo que isso não é apenas na área espiritual ou ministerial, mas em todas as áreas da sua vida, porque Deus te vê como completo. Então Deus quer fazer florescer a sua casa, Deus quer fazer florescer os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos. Deus quer fazer florescer os seus relacionamentos, Deus quer fazer florescer o seu ministério, a sua vida natural, emocional, espiritual, para que ela frutifique e possa abençoar outras pessoas. Eu separei hoje, baseado nessa tônica profética que Deus tem nos apontado, nós estamos iniciando já iniciei há 2 semanas atrás, mas oficialmente hoje, é uma série sobre florescer e frutificar, e eu escolhi um texto bem raro, e eu queria que você fosse comigo lá no livro de Juízes, no capítulo 9, versículos 8 a 15, é normal a gente encontrar no Novo Testamento parábolas, mas não é tão comum encontrar parábolas no Antigo Testamento. E hoje eu vou ler uma parábola do Antigo Testamento. Se você está com a sua Bíblia de papel ou eletrônica, vá a Juízes capítulo 9, dos versículos 8 até 15. Essa é uma parábola que Jotão, filho de Gideão, proclamou em cima do monte Gerizim. Na verdade, ele proclamou essa parábola quase como se fosse uma maldição sobre Israel. Afinal de contas, Israel
se juntou a Abimeleque. Abimeleque era um meio-irmão de Jotão. Gideão havia tido uma filha com uma concubina, um filho com uma concubina, e desse relacionamento nasceu Abimeleque. E quando Gideão morreu, os israelitas, ao invés de escolherem um dos filhos de Gideão, até creio que tentaram, mas ao invés de escolher, se juntaram a Abimeleque, esse meio-irmão. E o primeiro ato dele foi matar todos os seus irmãos. 70 irmãos, filhos de Gideão, foram mortos e apenas um escapou. Esse era o filho menor, Jotão. E a Bíblia diz que ele subiu ao monte Gerizim e proclamou essa parábola. E ele diz assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha, seja o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra. Nós que estamos aqui cremos que ela é suficiente, poderosa, é capaz de falar por si própria. E Deus, nós sabemos que o Senhor enviou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos trazer espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nós queremos declarar a nossa dependência do Espírito Santo nessa manhã. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. A nossa sabedoria e inteligência não é suficiente para compreender as profundidades da riqueza da sabedoria de Deus. Então nós pedimos, Senhor, por sua graça e misericórdia, fala conosco, fala no nosso coração, nos ensina. Senhor, fala em coisas peculiares, particulares, em coisas, Senhor, da nossa vida cotidiana. Fala em coisas que nós devemos mudar, nos transformar, coisas que nós devemos crescer, coisas que nós devemos nos alegrar e, Senhor, Te glorificar, que possamos ouvir, acima de tudo, a Tua voz. Efatá, que se abram os ouvidos essa manhã para ouvir a Tua palavra, porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça essa manhã o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você crê e concorda, diga amém, Jesus. Bom, queridos, é muito interessante essa parábola do Antigo Testamento, porque, embora ela seja uma parábola do Antigo Testamento, ela traz muitas lições atuais para a gente. É muito interessante que Jotão, ele usou figuras de árvores, e justamente eu escolhi essa parábola para compartilhar com vocês, porque nós estamos falando de árvores. Nós falamos primeiro, há 2 semanas atrás, nós falamos que como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano. Nós falamos que o cedro, ele tem apenas 5 centímetros por fora da terra, mas já tem 1,5 metro para dentro da terra. Nós falamos que a palmeira floresce e frutifica bons frutos, a tamareira que produz o mel. Quando nós ouvimos lá sobre Israel que produziria mel e o leite e o mel, esse mel é o mel da tamareira. Enfim, nós também, semana passada, continuamos falando sobre esse assunto ligados à árvore, e hoje eu quero continuar falando sobre isso. Afinal, nós estamos declarando que esse é o ano de florescer e de frutificar. Aliás, eu quero animar você, a gente já ouviu sobre isso, dos dias 2 a dia 5 nós vamos estar na nossa conferência. E qual é o tema da nossa conferência? Florescer e frutificar. E nós vamos ter aqui, vocês já viram ali homens de Deus tão tremendos. Então você fique atento, deixa eu dar uma dica aqui para você, fique atento, porque até dia 16, você que é um líder assessor, ou coordenador, enfim, ou um discipulador, você consegue fazer a sua inscrição, o primeiro lote é seu. E pessoal, o resto, a partir do dia 16, vai estar aberto para vocês todos. Então não deixe de se inscrever, tem um preço especial para você que é da comunidade, você tem um desconto especial lá. Então corre lá no nosso aplicativo e vê, porque vai ser muito importante. Bom, vamos voltar aqui à parábola de Jotão, porque o que principalmente essa parábola fala é sobre
a omissão de árvores frutíferas importantes. Essa manhã o que eu quero tratar com você é sobre omissão ou missão. Qual que vai ser a nossa escolha? Porque essa parábola, ela nos anima a dispor todos os nossos recursos, sejam eles tempo, dons, talentos, habilidades, para marcar uma diferença. Deus colocou você nessa terra para marcar uma diferença. Por outro lado, ela também, se ela nos anima, ela também nos corrige. E ela nos corrige quanto à maneira de nós vermos os nossos frutos. Esse é o ano de florescer e frutificar, mas eu quero que nós tenhamos discernimento a respeito dos nossos próprios frutos, porque ela diz, essa parábola nos diz, que não basta ter talentos, não basta ter dons, não basta você ter recursos. O que ela nos ensina é que, além de ser frutífero, nós precisamos ser úteis. Não basta ser frutífero, você precisa ser útil. E me chama muito a atenção o fato das árvores aqui estarem tão encantadas com seus próprios frutos, que elas se omitiram para servir e para liderar. Quando elas foram chamadas, chegaram lá para a oliveira e falaram: vem, reina sobre nós. Não, puxa, eu vou deixar o azeite, a azeitona para reinar sobre árvores? Não, tenho mais o que fazer. Chegaram lá para a videira: venha, reine sobre nós. Não, eu vou dar a uva, o vinho. Não, eu não posso desperdiçar isso gastando tempo com isso. Olha, vem a figueira. Não, meu fruto é muito doce, eu não posso reinar sobre a árvore, eu não vou gastar. Então, chama muito a atenção que elas estavam ali como se amando tanto, né? Gostando tanto dos seus próprios frutos, que elas acabaram não se oferecendo para liderar. Eu fui marcado, posso dizer assim, positivamente. Foi um momento triste, mas foi marcado positivamente no dia do velório do pastor Francisco Gonçalves. Eu não sei quantos aqui conheceram o pastor Francisco Gonçalves, mas ele era um homem lá do campo, lá do interior. Ele nasceu num sítio, ele mal teve educação assim básica, né? Ele era um homem muito simples. Ele falava de um jeito difícil de entender, né? Ele tinha uma dicção ruim, vamos dizer assim. Mas no dia do velório dele, o filho dele, o Heber, fez esse seguinte testemunho. Ele falou assim: o meu pai, com os poucos recursos que ele tinha, ele deu o máximo que ele podia. Com os poucos recursos, ele tocou pessoas, ele tocou nações, ele tocou pastores, ele mudou vidas de pessoas. Os recursos dele eram limitados, mas ele gastou tudo para Deus. E quando eu olho para a vida do pastor Francisco, eu posso testemunhar isso mesmo. Ele foi um homem que fez o máximo com aquilo que ele recebeu. Na verdade, o pastor Francisco se esvaziou. Ele chegou no céu com o tanque dele vazio. Irmãos, ninguém pode ser realmente frutífero se não estiver vazio de si mesmo. Ninguém pode ser realmente frutífero se, vamos falar o contrário, se estiver cheio de si mesmo. O pastor Francisco, ele foi um homem que ele se esvaziou. E ele, é interessante que eu vou a muitos lugares e ele é constantemente lembrado. E algo que me toca é que só é lembrado quem deixou de pensar em si mesmo. Só é lembrado quem se esqueceu de si mesmo e se dedicou a outros. E essa é a vida dele. Irmãos, é só quando nós nos esquecemos daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, só quando nós esquecemos de nós mesmos, é que nós começamos a fazer coisas que merecem ser lembradas. E essa manhã, o meu desafio para você é que Deus colocou você nessa terra com um propósito, e você está aqui para marcar uma diferença, para fazer uma diferença. Quando eu olho para essa parábola das árvores, eu vejo que ao se omitir, as árvores, o que elas fizeram, elas deixaram uma lacuna enorme. E ao deixar essa lacuna, elas deram lugar para o espinheiro governar. Irmãos, aquelas árvores foram feitas por Deus para a realeza. Mas quando a realeza bateu na porta delas e elas foram convidadas para governar, elas se omitiram, e pela omissão delas, uma lacuna foi deixada. E quem governou no lugar das árvores destinadas à realeza
foi o espinheiro. Ou seja, quem podia abençoar estava tão ocupado contemplando a sua própria beleza que entregou a floresta inteira na mão do espinheiro. E olha, essa omissão que eu estou falando aqui não é coisa nova. A gente pode encontrar a omissão na própria história da igreja. Porque quando a igreja primitiva começou com os apóstolos, vocês lembram que eles não tinham um templo para eles se reunirem como nós estamos reunidos aqui. A Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa e no templo. Quando fala no templo, era ali no pórtico do templo, né? Eles não tinham um local. Então a igreja se desenvolveu, cresceu através das casas. A igreja cresceu, se desenvolveu reunindo em lugares inusitados, diferentes. Mas quando chegou no ano 300, a igreja começou a construir grandes templos, suntuosas catedrais. E sabe o que a igreja fez? Ela abandonou as casas e passaram a se reunir nessas lindas catedrais, nesses lugares maravilhosos, alguns que ainda estão de pé até hoje. E quando a igreja veio para os templos, ela deixou uma lacuna nas casas. E sabe o que aconteceu nas casas? As casas começaram a ser ocupadas pela feiticeira, pela vidente, pela cartomante, por pessoas de magia. Então, ainda hoje, se você precisa lá, olha, tem a fulana de tal, que é uma bezedeira onde? É lá naquela casinha, lá atrás, entra lá no fundo. Não é assim, sim ou não? Não é verdade? Por quê? Porque a igreja saiu das casas. Nós, da comunidade cristã de Curitiba, irmãos, não temos células por acaso, não. Nós temos células porque nós somos uma igreja que crê na restauração de todas as coisas. Nós somos uma igreja de restauração. Nós cremos que Deus está restaurando a igreja à sua plenitude. Quando nós estamos na casa, é porque nós também queremos que o evangelho esteja nas casas. O que nós queremos ouvir é que as pessoas falam assim: onde está aqui aquele homem, aquela mulher que ora, os enfermos são curados? Olha, lá naquela casinha, lá no fundo, entra nesse corredor. E quando entra lá, encontra você reunido na sua célula, liderando na sua casa, liberando o poder de Deus. Nós, irmãos, não vamos nos omitir, nós vamos ocupar o lugar que nos pertence. Se o Senhor chama a oliveira, vem. Se o Senhor chama a figueira, vem. Se o Senhor chama você, você vai dizer: eis-me aqui. Para isso eu fui criado, para a glória de Deus. É muito interessante quando nós olhamos, porque na verdade, meus irmãos, Deus te criou para uma missão. Você pode dizer amém? Deixa eu te dizer outra vez: Deus te criou para uma missão. Você pode dizer amém? Amém. Eu quase fiz uma pegadinha, mas eu fui. Porque eu poderia falar: Deus te criou para uma omissão, amém? O problema é que muitos cristãos que foram criados para uma missão estão vivendo uma omissão. Deus, meus irmãos, Ele nos chama para a missão que Ele nos separou. E é tão interessante como o próprio apóstolo Tiago, ele diz: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Esse é o versículo da omissão. Se você sabe o que você deve fazer, se você sabe para o que você foi chamado, se você sabe por que Deus te levantou e te trouxe, se você não faz, a Bíblia diz que você está errando o alvo, você está cometendo o pecado. Deus, meus amados, está nos chamando, e nós entendemos isso, que o cristão que se omite, ele deixa uma lacuna, que inevitavelmente será ocupada pelo mal. O pai cristão que se omite na hora de orar por sua família, deixa uma lacuna que vai ser ocupada pelo mal. O homem de Deus que deixa uma lacuna em cobrir a sua esposa, em abençoar a sua casa, vai deixar uma lacuna que vai ser ocupada pelo mal. O pai que não traz o filho da igreja, que não se preocupa com ele, vai deixar uma lacuna para o mal. Você está me entendendo isso? A mulher de Deus que não ora, que não busca Deus. Irmãos, se nós nos omitirmos, nós vamos deixar inevitavelmente uma lacuna. É por isso, meus irmãos, que eu quero te dizer algo. Eu louvo a Deus todos os dias. Eu louvo a Deus por essa casa. Você pode dizer amém? Eu louvo a Deus pelos nossos líderes. Eu louvo a Deus pelos nossos discipuladores. Eu louvo a Deus pelos anfitriãos que abrem sua casa para receber uma célula. Eu louvo a Deus pelos nossos voluntários, pelos nossos líderes de ministério, por homens e mulheres que estão se colocando na brecha, que estão ocupando a lacuna, que estão dizendo: eu
tenho um chamado, eu vou ocupar o espaço que o Senhor me chamou, e vou estar dizendo: Satanás, aqui não tem lugar para você. Irmãos, não basta apenas você conquistar um território. Quando você conquista o território em Deus, você precisa ocupar esse território. Vocês lembram da parábola que Jesus falou? Ele disse assim: olha, quando você expulsa o maligno, a casa fica vazia. Então ele volta, e se ele encontrar a casa vazia, varrida, diz que ele vai ocupar a casa com 7 piores. Então não basta apenas a gente conquistar um espaço, nós precisamos ocupar aquele espaço que o Senhor nos deu, ocupar essa lacuna. Ao liderar, ao discipular, ao abrir casa, nós estamos ocupando territórios que antes pertenciam a Satanás, e agora nós estamos impedindo que o inferno avance. Você pode dizer amém para isso? Essa parábola de Jotão, ela tem muito para nos ensinar sobre como preencher o nosso espaço e não deixar lacunas para o inimigo. Tem muito para nos ensinar. E a primeira coisa que eu queria hoje marcar com você, que essa parábola nos ensina, é que nós precisamos reconhecer que temos dons, talentos e habilidades. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: eu tenho dom, talento, tempo, recursos, habilidades. É interessante porque a parábola das árvores aqui começa nos ensinando uma coisa muito boa. Porque as árvores, elas sabiam o que elas tinham de bom. Elas sabiam quem elas eram, elas sabiam o fruto que elas produziam. E elas entendiam, inclusive, que esse fruto podia se tornar em outros derivados. Então a oliveira dizia: olha, eu posso produzir o azeite. A videira dizia: eu posso produzir o vinho. E é muito interessante porque, por exemplo, a oliveira sabia que esse produto era lucrativo. A gente sabe que o azeite de oliva, na época do Antigo Testamento, era uma moeda, era como se fosse hoje um Bitcoin, assim, né? Era uma coisa que você podia pagar dívidas. Você lembra que o profeta multiplicou o azeite, a mulher pagou as dívidas. Era um ativo. A figueira produzia uma das frutas mais deliciosas, era superior a todas em doçuras. E a videira, tanto a videira como a oliveira, produzia também remédio, porque o azeite era usado como remédio, o vinho era usado como remédio. Irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus nos dotou de dons, de talentos, de capacidades. Ele colocou recursos na nossa mão, nos colocou interesses especiais. Deixa eu dizer algo para você essa manhã: você é especial. Quase convencidos. Põe um sorriso no rosto, se ajeita na cadeira, fica meio metido e fala assim: eu sou especial. Não, mas faz bonito assim, faz assim: eu sou especial. Tá, agora volta para o teu lugar, né? Mas vira para essa pessoa que está do seu lado e diz: você é especial. Você é especial. Não há aqui nesse salão, não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Não há nesse salão ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. E também não há nesse salão ninguém tão rico que não precise de nada. Não há. Todos aqui nós temos algo para contribuir uns com os outros. E você essa manhã precisa reconhecer, eu vou bater nessa tecla, você precisa reconhecer seus dons, seus talentos, os seus recursos, o tempo que Deus te deu e ser grato a Deus por isso. Precisa reconhecer. Vamos fazer lá, faz o seguinte: levanta suas mãos aos céus, quem tiver mão levanta aos céus, isso, levanta aos céus. Agora, diga, gasta um segundinho para ser grato a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelo seu tempo, pelas suas habilidades, pela sua inteligência, pelos seus interesses, por tudo que Deus tem dado para você. Dê graças a Deus porque Ele é bom. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Não se apoia, não se estribe no seu próprio conhecimento. Pode abaixar suas mãos. Deus, Ele empoderou você com dons. Ele te empoderou com talentos, com habilidades, com interesses que diferem você das demais pessoas. E são exatamente esses dons, talentos, habilidades, interesses que tornam você capaz de suprir uma gama enorme de necessidades. Alguém diz que uma pessoa que tem uma habilidade
se coloca na frente de 10 mil pessoas. Então, de repente, você tem lá um posto de trabalho. Um posto de trabalho para um eletricista, por exemplo. Se você sabe algo de eletricidade, você está na frente de 10 mil pessoas que não sabem nada de eletricidade. Então você vai poder se apresentar porque Deus te colocou. Deus colocou habilidades diferentes. Isso não quer dizer que você está sempre no final da fila. Isso quer dizer que várias vezes você está na frente da fila por alguma habilidade que Deus colocou e deu a você. Enquanto você crescia, você deve ter descoberto coisas que você se interessava muito intensamente por determinados assuntos que ninguém se interessa. Tem assuntos que não despertam o menor interesse em algumas pessoas, mas para outras é aquela coisa maravilhosa, inclusive na família, não é verdade? Agora, de onde vieram esses interesses? Eles vieram de Deus. Põe a mão sobre o teu coração de novo, fala assim: vieram de Deus. Deus tinha um propósito ao lhe dar esses interesses inatos. Então, meu irmão, minha irmã, não ignore esses interesses. Reconheça que Deus te dotou e pense em como você pode ser usado para a glória de Deus com esses dons. Como eu posso usar isso para a glória de Deus? Lembre-se isso, que Deus ele te formou e Ele espera que você faça o máximo com aquilo que você recebeu. Eu oro por uma igreja de pastores franciscos, que as pessoas tenham que glorificar a Deus, porque reconhecem que vocês fizeram mais do que a capacidade de vocês. Então dizem: olha, não pode ser esse homem, porque a capacidade dele não atingia isso. Foi Deus que fez. E as pessoas têm que dizer: glória a Deus pela vida do Luiz, porque não era o Luiz, ele fez muito mais, só podia ser Deus. É isso que eu estou orando por você, para que você cause um impacto tão grande que as pessoas sejam obrigadas a adorar a Deus e reconhecer que não era você. Foi além da sua capacidade, foi além da sua inteligência. Mas reconheça que Deus colocou dons em você e pense o que você pode fazer para glorificar a Deus com isso. Como que você pode fazer o máximo com aquilo que você recebeu? Sabe, gente, às vezes a gente cai num... Eu não sei se você já caiu nesse poço, que você fala assim: meu Deus, parece que tudo de bom caiu para essa pessoa. Ela é bonita, ela é inteligente, ela se dá bem na vida, né? Parece que nasceu com bumbum. Não, isso não, vocês não falam. Né? Vocês não falam isso. Vocês não falam isso. Mas veja, parece que tudo acontece. Você talvez já caiu nesse erro. Mas olha, Deus, Ele não quer que você se aflige, que você cobice os talentos que você não tem. Às vezes a gente olha e fala: por que eu não canto tão lindo como essa pessoa? Porque você não canta lindo como essa pessoa, fica bem. Mas você cozinha bem pra caramba e essa pessoa queima tudo que faz. É verdade. Nós precisamos valorizar aquilo que temos, e a gente tem que parar com essa coisa de ficar ambicionando a coisa dos outros, com ciúme dos outros, achando que Deus não nos dotou. Deus te dotou de dons, talentos, habilidades, recursos, e isso é para a glória dele. Diga amém. Você precisa aprender a aceitar e apreciar a maneira como você foi formado, e depois então desenvolver esse potencial ao máximo. Eu quero dar algumas dicas para você. Como que você pode fazer isso? Nós estamos falando que nós precisamos reconhecer nossos dons. Então, analise de forma honesta no que é que você é bom e que você não é. Se você puder, faça uma lista. Se precisar de uma opinião, peça a opinião das pessoas. E quando pedir opinião, não pede opinião assim para ser agradado, não. Fala: olha, eu não estou querendo ser agradado, só estou precisando de uma opinião sincera de um amigo. Porque, por exemplo, tem muita gente que acha que canta bem, não é? Tem muita gente que acha que canta bem, mas só ela acha, ninguém mais. Então, às vezes um feedback é legal. Fala: olha, você acha que eu canto bem? Olha, você canta bem, mas assim, existem fóruns para você. O banheiro é um lugar legal que você pode cantar, né? Existe o grupo que você pode cantar sozinho, por exemplo, é ótimo,
né? Então, mas assim, abre o teu coração para descobrir, comece a averiguar quem Deus quer que você seja, o que Ele quer que você faça. E não espera o ano que vem não, começa já. Você sabia que talvez há dezenas de habilidades escondidas em você, e você nem sabe porque você nunca provou, nunca testou? Há um tempo atrás eu comecei a ficar meio obsessionado. Obcecado, isso é espanhol, né? Espero que sim, porque senão não é nenhuma língua nem outra. Obcecado, eu comecei a ficar obcecado por fazer coisas de madeira. Daí eu comprei um monte de treco de madeira, até o Matt trouxe dos Estados Unidos uma serra circular dentro da mala dele para mim, porque eu falei, é barato, traz para mim, Matt. Enfim, não peçam a ele, porque ele só faz isso para mim, tá? Senão daqui a pouco tem uma fila. Enfim, eu comecei a fazer coisas de madeira, e não é que algumas coisas deu certo? Ficou bom, então até lá na minha casa, não sei se foi a misericórdia da minha esposa, das minhas filhas, mas, tipo assim, alguns viraram móveis da minha casa. Eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Depois que eu descobri que fazia tanta sujeira, eu meio desanimei. Mas Deus quer que você descubra seus dons. E tem coisas que você não acha que não sabe, porque você ainda não testou. Por isso eu quero te incentivar a fazer coisas que você nunca fez. Deixa vocês pensarem sobre isso. A despeito da tua idade, eu quero exortar você a se deixar experimentar. Se não der certo, não chama de fracasso, chama de experimento. Sabe, sério, a minha esposa, ela era muito jóia, falava assim, Eliane, eu estou pensando em fazer essa coisa aqui, o que você acha? Fala assim, olha, se não der certo, joga fora. Falei, puxa, boa ideia, eu vou fazer, se não der certo, jogo fora, né? E aí eu comecei usando as madeiras velhas que tinha lá na minha casa, da construção, que sobrou. Por quê? Tipo, se não precisar, joga fora, queima, faz outra coisa, não tem problema. Existem muitas pessoas, queridos, que descobriram talentos escondidos em idades até avançadas, só porque elas decidiram servir. Então eu quero te animar, tente liderar uma célula. Ah, pastor, mas eu não sou bom nisso. Que bom que você não é bom nisso, porque daí vai ser a glória de Deus quando a tua célula começar a encher, pessoas serem mudadas, transformadas. Você vai falar, foi porque Deus. Foi Deus. Que bom, experimente. Irmãos, às vezes eu vou contar um segredo para você. Às vezes a gente tem aquele irmão que é o líder de célula, que ele sabe tudo da Bíblia. Ele fez teologia, ele sabe ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 15, ele sabe tudo. E aí a célula dele é desse tamaninho. Tem outro irmão que não sabe nada. É verdade, não sabe nada. E se você mandar ele abrir no livro de heresias, ele abre. Ele procura. Sabe nada, procura no ar. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. A célula do cara está cheia, sabe por quê? Ele sabe fazer churrasco, ele convida o pessoal para pescar, ele joga futebol com a galera, ele e a esposa fazem jantar. Olha, aí está todo mundo lá. E por que você está aqui? Não, a pregação eu ouço do pastor, eu ouço da internet, mas amigo eu só tenho aqui nessa célula. É isso. Porque amigo não dá para fazer pelo YouTube, não é verdade? Então, experimente liderar um novo. Você viu ali, a pessoa, outro dia um casal veio para mim, e eles falaram assim, pastor, nós estamos morrendo de medo. Por quê? Não, porque designaram para a gente fazer o guia do discipulado com um casal que já foi pastor em outra igreja. Nós não sabemos nada, como nós vamos fazer? Eu falei, irmão, irmã, só ama, só conversa, não é uma aula, pergunta. E ó, meu Deus, nem conto para você, virou farinha do mesmo saco, né? Já é aquela coisa assim, senta junto, anda junto. Por quê? Porque essa conexão, você está vendo ali a outra líder, a gente viu um testemunho hoje que sentou lá e falou, olha, na aula do batismo do Espírito Santo. E aí está ali, olha, você quer receber também? Quer. E você acha que a pessoa virou e falou assim, recebeu porque tem gente que às vezes, por exemplo, você fala assim, orar pelo batismo do Espírito Santo. Onde está o pastor poderoso? Eu quero que aquele pastor poderoso ponha a mão sobre a minha cabeça. O pastor poderoso não estava lá.
Só estava lá o discipulador. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, o mesmo Espírito Santo do pastor é o Espírito Santo de uma criança. Ou você acha que tem Espírito Santo mirim? Né? Não, porque às vezes a gente pensa que tem assim, Espírito Santo mirim, Espírito Santo júnior, sênior e... Não tem essas coisas, pleno, não tem. É o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo está numa criança, está no discipulador, está no pastor, e ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. É o mesmo Espírito. Por que você não tenta liderar as crianças, por exemplo? Que tal servir no Kids? Que tal servir nos ministérios dessa casa? Você não vai saber no que você é bom até você tentar fazer alguma coisa. Uma vez que você pôr a mão na massa, logo você vai descobrir o que é bom. E aí a gente começa a preencher espaços. Porque vamos lá, você de repente foi lá ministrar no Kids, e nesse dia a criança chega muito triste. Por que você está triste? Porque meu papai deixou a minha mamãe. Talvez aquela lacuna ia ficar dentro daquela criança a vida inteira, mas você está ali para ministrar ela, para falar do amor de Deus, para orar por aquela criança. Quando eu era adolescente, eu ia na igreja só porque tinha uma mesa de ping-pong. Não conta para ninguém, tá? Não, eu ia por outra coisa também. No dia da ceia eu roubava o vinho da ceia. Mas isso também vocês não contem para ninguém, pelo amor de Deus. Só para adultos isso aqui. E quando eu me tornei adolescente, nós tínhamos lá uma senhora, já... vai ser engraçado porque eu começo a falar com a Eliane e eles falam assim, uma senhora de idade, eu penso, devia ter a mesma idade que eu, né? Mas uma senhora talvez devia ter a mesma idade que eu, e ela cuidava dos adolescentes. E ela começou a fazer piqueniques, ela começou a fazer acampamentos, ela começou a sair com a molecada, e eu comecei a me interessar pela igreja. Eu comecei a achar interessante a igreja, porque antes era só amém, amém, amém. E a partir de agora não, tinha outras coisas. Vocês já viram que dom de cantar eu não tenho, né? Bom, enfim, e eu comecei a participar, me envolver, fui crescendo, fui tendo experiências com Deus, e foi a coisa mais linda, porque o dia que eu fui consagrado como pastor, a única pessoa que eu pensava em ligar era para essa mulher. E foi para ela que eu liguei. Eu falei, olha, chamava Ivete, já faleceu. Dona Ivete, estou ligando para você. Hoje eu vou ser ordenado um pastor. Eu queria saber que você faz parte dessa história. Eu passei a amar a igreja e a casa de Deus por causa da sua vida. Talvez eu teria sido um traficante, talvez eu teria sido um bandido, talvez eu tenha sido uma pessoa simplesmente indiferente. Mas aquela mulher preencheu uma lacuna. E essa lacuna o diabo não pôde ocupar para a glória de Deus. Ela fez a diferença. Então reconheça que você tem dons. A segunda coisa que eu quero te animar essa manhã é você aceitar algo, perceber algo, deixar aí cair na tua cachola algo. Que tanto desculpas, como ofensas ou desinteresse tem o poder de neutralizar seus dons, talentos e habilidades. Lembra a parábola que Jesus contou? É parecida até com a parábola aqui do Jotão. Lucas 14, de 16 a 21, Jesus contou uma parábola. E ele dizia assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Diga comigo, desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, os cegos, os mancos. É interessante que tanto as árvores como as pessoas dessa parábola, elas tinham bons argumentos pessoais para se recusar a servir. Afinal de contas, quem comprou uma casa precisa ir lá ver mesmo. Se você comprou uma máquina para a sua empresa,
Ele, no caso aqui, o agricultor comprou uma junta de bois, precisa lá testar. E quem casou, puxa, mais do que digno, né? Ter sua lua de mel. O problema não eram as situações em si. O problema era mais profundo. Os argumentos eram bons, eram plausíveis. O que eles não percebiam que havia um motivo mais profundo para as desculpas deles. As respostas deles eram de vidas centralizadas nelas mesmas. Irmãos, nós precisamos renunciar, porque se esse é o ano de florescer e de frutificar, nós precisamos renunciar a viver uma vida centrada em nós mesmos. Sabe que pessoas que têm uma vida centrada nelas mesmas, elas querem usar Deus para os seus propósitos, ao invés de serem usadas para os propósitos de Deus. Pegou essa não? Elas querem usar Deus para os seus propósitos, no lugar de serem usadas para os propósitos de Deus. Elas buscam, pessoas assim, elas buscam a Deus principalmente pela realização pessoal. São crentes, são salvos, mas são egocêntricos. A Bíblia diz que são carnais, não são espirituais. As orações dessas pessoas se concentram só nas suas necessidades, só pensando na bênção delas receberem, na felicidade delas. É aquele tipo de fé que questiona como Deus pode tornar a minha vida mais confortável. Sabe o problema? É que o inimigo neutralizou essas pessoas, colocando na mente delas um monte de argumentos, e preste atenção, ofensas em seus corações, que estão produzindo morte no lugar de vida. Essas pessoas estão sendo roubadas e elas não percebem, elas foram paralisadas, elas não se dão conta. Irmãos, eu amo aquela canção que inclusive a Ana Paula Valadão gravou, que diz assim: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu sei que Ele me ama. Eu não tenho tempo, mas tem crente perdendo tempo, perdendo a vida com ressentimento. Não, porque puxa, me trataram dessa maneira, não me deram oportunidade, eu marquei, não me atenderam, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E elas estão perdendo, o inimigo neutralizou elas. Tem gente que pensa que servir, às vezes pensa assim, não, mas tem outras pessoas que fazem, tem gente que faz melhor do que eu. São argumentos, mas no final das contas esse argumento está baseado no nosso egoísmo, porque nós estamos olhando para a gente mesmo. Tem muita gente preciosa deixando o tempo passar, porque se atascou numa ofensa lá atrás, está patinando na ofensa, está atolado na ofensa. Às vezes, pessoas que estão atadas a um monte de argumentos falsos, que impedem elas de viver o máximo. Essas pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Irmãos, quem floresce, quem frutifica, não dá desculpa, dá fruto. Dá fruto. É natural. Elas não ficam protelando, elas não esperam as circunstâncias melhorarem, elas simplesmente fazem o que precisa ser feito. Quem frutifica sabe que foi salvo para servir e foi feito para ocupar posições estratégicas e de liderança. E essas pessoas, é muito interessante porque elas ficam ansiosas para receber uma designação pessoal. Elas ficam empolgadas com o privilégio de serem usadas por Deus. Me dá alguma coisa para eu fazer aí. Há tempos atrás, um irmão aqui da igreja me chamou, sentou no meu escritório, falou comigo assim: pastor, eu vou sair da igreja. Falei: vai sair da igreja, irmão? Vou sair da igreja. Mas, irmão, por que você vai sair da igreja? Não, porque o pastor não tem visão para aquilo que eu quero fazer. Falei: mas o que você quer fazer? Porque eu ainda não sei se eu não tenho visão. E aí ele começou a abrir o coração dele. E ele falou que ele sentiu peso por uma favela de Curitiba, e que ele há 8 anos estava sofrendo por isso, que ele queria fazer alguma coisa nessa favela, e que ele sabia que eu não ia apoiar ele. Eu falei: irmão, você começou pedindo o divórcio, mas o que você realmente quer é um casamento. Onde que é? Eu falei: quando que você vai lá? Ele falou: vou todo sábado. Sábado eu vou com você. E nós fomos lá. Nós andamos pela favela e tal. E começamos a apoiar esse irmão, ajudar ele. Perguntei: você quer fazer o quê? Você quer abrir uma CCC ou quer abrir uma outra igreja? Ele falou: não, eu quero abrir outra igreja. Tudo bem, nós vamos abrir outra igreja. Não é nenhum problema. Vamos lá. E começamos a trabalhar.
Domingo passado, ele fez a primeira reunião dele, o pastor Osmar pregou lá. 62 pessoas. 62 pessoas. Vai chamar a comunidade Kairos Ágape. Glória a Deus. É o reino avançando. Irmãos, pessoas que querem fazer algo, elas se afligem para fazer algo. Deus espera que você faça o que você puder com aquilo que você tem, onde você estiver. O importante é você fazer de todo o coração. Você pode dizer amém para isso? A Bíblia diz que Jesus se fez servo, ele não levou em conta o fato dele ser Deus. Então, meus irmãos, nem eu, nem você podemos nos apegar a coisas mesquinhas que nos impedem de servir, sejam elas desculpas, ofensas, cansaço, nada disso. Você pode dizer amém? Está com frio, irmã? Estou te vendo aí, estou com peninha de você. Por fim, eu vou terminar para você poder ficar quentinha de novo. Por fim, para aprender com a parábola de Jotão e não deixar lacunas para o inimigo, nós precisamos fazer uma terceira coisa. Nós precisamos viver intensamente o propósito dos dons, talentos e habilidades que recebemos. Olha, nós precisamos reconhecer que temos esses dons, mas não basta a gente reconhecer, nós precisamos viver isso, viver esses talentos, viver o propósito. Mas não é apenas o dom, o talento, o recurso, é o propósito do dom, do talento e do recurso. Está me entendendo? Você pode dizer amém para isso? Quantos aqui acreditam que Deus não desperdiça nada? Deus não te daria, escute isso, Deus não te daria habilidades, interesses, talentos, dons, a sua personalidade, as experiências que você já passou na vida, a menos que Ele pretendesse usá-las para a glória de Deus. Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda. Quem aqui já passou por coisa ruim na sua vida? Não, levanta a mão se você já passou por coisa ruim na sua vida. Olha, Deus não te deixaria passar por coisa ruim na sua vida, a não ser que Ele quisesse usar para a glória dEle. A Bíblia fala isso, porque com a mesma consolação que você, diz assim, Deus nos consola em toda tribulação, para que com a mesma consolação que nós recebemos, você também possa consolar outros. Deus jamais desperdiça. Toda vez que Deus te dá uma missão, Ele te equipa com aquilo que você precisa para realizá-la. E aí, aqui tem uma dica. Se liga aqui um pouquinho, se liga aqui, volta aqui um pouquinho, tem uma dica. A maneira como você foi equipado te dá uma dica de como Deus quer te usar. Vamos falar de novo isso. A maneira como você foi equipado, os dons que você tem, os talentos que você tem, as habilidades, te dá uma dica de como Deus quer usar você. Às vezes, tem muita gente deixando lacunas. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Deus, Ele quer que você sirva a Deus apaixonadamente, não por obrigação. Deus quer que você use seus interesses naturais para servir a outros, para liderar. Mas é importante entender que há um propósito para Ele te dar tanta coisa. Eu conheci um jovem, que ele era um músico erudito, um cara que, pensa numa pessoa que entende de música. É aquela pessoa, você já tentou ler música? Alguém aqui já tentou, já olhou aquela partitura? Se eu olho aquilo para mim, aquilo ali não é nem grego, que eu também, tipo assim, grego ainda acho que eu conseguiria aprender. Aquilo lá não entendo nada de música. Ele podia ler aquilo de cabeça para baixo. O cara é um músico muito bom. E ele se converteu, veio para a igreja. Aí ele olhava os músicos da igreja e ele falava assim, mas isso é um bando de amador. Mas esses caras tocam muito ruim. Meu Deus, da onde? Por que o pastor deixa esse pessoal tocar na igreja? São um bando de incompetente. O cara era um músico erudito, ele tocava em grandes concertos. E aí o que ele fez? Porque ele era tão bom,
Ele nunca tocou, mas também nunca desenvolveu ninguém. Nunca chegou aqui e falou: olha, você sabe como ler partitura? Eu vou te ensinar. Não, porque ele era bom demais. Esse cara não entendeu o propósito do dom dele. No reino de Deus, você tem um lugar, mas você tem um propósito, um papel, uma função a cumprir. E é isso que dá valor à tua vida. Nosso senso de importância, meus irmãos, não deve vir das nossas qualidades. Então olha, eu comecei dizendo para você: reconheça que você é bom. Mas o seu senso de importância não deve vir da sua qualidade. Seu senso de importância tem que vir de Deus. Foi Ele que capacitou você. É dele que tem que vir. E foi aqui que as árvores da parábola se perderam. Porque as árvores da parábola puseram seu senso de importância no fruto delas. Por favor, preste atenção nisso. Eu sei que os músicos já estão atrás de mim aqui, eles já estão dizendo que acabou meu tempo, que esgotou, que fez tudo mais. Mas eu sou o pastor da igreja, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Preste atenção nisso. As árvores da parábola, elas puseram o senso de importância dela e o valor delas no fruto. Então, tipo assim, eu sou músico, eu toco bem, eu falo que é uma maravilha. E lembra esse cara que tocava tão bem? Ele foi que nem a árvore. Ele fala assim: por acaso eu vou deixar a minha erudição para trocar no meio dessa galera? As árvores falaram: por acaso eu, que sou a oliveira, vou reinar sobre vocês? Eu, que sou a videira? Colocaram o valor no fruto, não no propósito. Elas tinham sido designadas à realeza, eram árvores reais. Mas quando a realeza bateu na porta delas, elas estavam fascinadas demais com seus dons e talentos. E aí, o que acontece é que sobrou para o espinheiro. Porque se o cara bom não quer cantar, nós vamos ter que botar um meia boca aqui para fazer. É verdade. E às vezes o meia boca surpreende. Porque a unção desce. Irmãos, lá no Uruguai não tinha ninguém para tocar. Quem tocava e cantava era eu. Me desculpe. Me desculpe. Era eu. Sabe que tinha dois irmãos lá que faziam o contrapeso. Um falava assim: pastor, não é melhor colocar um playback? E tinha outra irmã que falava assim: canta, pastor, canta que a gente sente a unção. Eu fiquei nessa. Vamos seguir a unção. Vamos seguir a unção. Irmãos, Jesus não veio para mostrar os frutos dele. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Ele diz: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida a favor de muitos. Deixa eu te dizer, esses são os dois verbos que precisam estar cravados na vida do cristão: dar e servir. Cristo veio para dar e servir, você existe para dar e servir. O mundo, queridos, define a grandeza de uma pessoa pelo poder, pela riqueza, pelo prestígio, pela posição. No mundo é assim: olha, eu tenho 15 empregados, eu tenho 200 empregados, pessoas que me servem, então você está bem. No reino é quantas pessoas você serve. Olha, eu estou servindo 100 pessoas, eu estou servindo 200 pessoas, eu estou liderando. É a grandeza do reino, é servir outros. Foi assim que Jesus mediu a grandeza. E ele foi categórico, ele falou assim: a atitude de vocês devem ser igual à minha, porque eu sendo Deus, diz a Bíblia, ele sendo Deus, não usurpou o fato de ser um Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tomou forma de servo. E é isso que nós também precisamos fazer. Deixa eu te dizer algo essa manhã: para o cristão, servir não é uma questão de opção. Vamos fazer o seguinte, para você pensar que eu estou terminando, fica de pé comigo. Escute isso. Para um cristão, servir não é uma opção, não é questão de opção. É mais, para o cristão, servir não é algo que você vai encaixar na sua agenda. Deixa eu ver se esse ano eu encaixo aqui na minha agenda, dá uma servidinha aqui. Vamos ver se tem um espaço aqui na minha agenda para eu fazer alguma coisa. Não é assim. A Bíblia diz que
Ele escolheu você para ser frutífero. Então, meus irmãos, nós servimos porque amamos. Quem é frutífero, ele vê Deus interromper a sua agenda, e ele não fica bravo com Deus porque interrompeu a agenda. Para quem é frutífero, as interrupções divinas são oportunidades. Puxa, um amigo me ligou aqui e pediu se eu não posso ir na casa dele. Essa é uma oportunidade. Eu lembro, eu contei aqui já muitas vezes essa história, mas eu tinha um Fusquinha, eu estava no centro da cidade aqui em Curitiba e vi uma pessoa pedindo carona. Só que eu passei pelo cara, então eu dei a volta na quadra inteira, que eu falei assim, eu nunca vejo ninguém pedindo carona aqui, essa é uma oportunidade para pregar o evangelho. E aí eu parei, voltei e peguei o cara, ele entrou no meu carro, e eu estava treinado para o evangelismo, então eu virei e perguntei, se você morresse agora, para onde você iria? O cara... O cara ficou branco na minha frente. Subiu todo o sangue dele. E ele deu uma respirada profunda e falou assim: para o céu, porque eu sou um servo do Deus poderoso. São histórias, né? São histórias. Vou parar aqui, chega. Tem muita coisa para falar aqui. Você já entendeu? Para encerrar a história, só para vocês saberem, o cara era um jocumeiro, ele estava com $800 para comprar uma passagem para uma viagem missionária, e ele não tinha R$1 para pegar um táxi nem um ônibus, então ele resolveu pedir carona. Ele falou assim: eu vou morrer, ainda vou perder o meu dinheiro. E eu estava tão indignado que eu quase virei para ele assim: é crente, desce, porque eu quero um para evangelizar. O que nós vamos fazer com os nossos dons, talentos, com os nossos frutos? Vamos ser como as árvores da parábola de Jotão, designados à realeza, mas vamos deixar o espinheiro governar? Vamos deixar o lugar para Satanás? Ou nós vamos preencher o espaço daquilo que nós fomos chamados para fazer? Esse é um ano de florescer e de frutificar. E se você se oferecer nas oportunidades, você vai olhar as coisas não como, você não vai falar assim: meu Deus, estão falando aqui curso paternidade. Você vai fazer o contrário: curso paternidade é uma oportunidade para eu também discipular alguém. Quem sabe alguém vai ser batizado no Espírito Santo, talvez, que vai ser curado comigo ali ministrando essa pessoa. Você vai começar a ver as coisas como uma oportunidade para servir, e aí a sua vida vai ganhar uma outra dimensão. Essa manhã eu quero dizer algo para você: você foi destinado à realeza. Que pena que só tem uns 15 que aceitaram isso, mas vamos de novo. Deixa eu falar isso de novo para você. Você foi destinado à realeza. Põe um sorriso no teu rosto. Deus colocou, a Bíblia já diz que Ele, pelo seu sangue, comprou todos que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e fez deles um reino de sacerdotes. Você foi chamado para reinar e para ministrar. Você foi chamado para governar e ministrar. Esse é seu destino em Deus, e você precisa crer nisso. Então aceite os dons que você tem, reconheça os dons que você tem. Não deixe que as desculpas, não deixe que os argumentos, não deixe que outra pessoa paralise e roube de você o seu propósito. E reconheça que por trás de cada dom, de cada talento, de cada recurso que você tem, Deus tem um propósito maior, e você vai usá-lo para a glória de Deus. Que tal se você faz uma lista quando você chegar em casa de todos os recursos que você tem? Você tem carro, escreve lá que você tem carro. Você tem poupança, escreve lá que você tem poupança. Você fala mais de um idioma, escreve lá que você fala mais de um idioma. Você sabe fazer alguma coisa, escreve lá. Fala: Deus, tudo isso para a tua glória. Tudo isso para a tua glória. O que você acha disso? É possível? Estamos desafiados a isso?
Feche os seus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Não é à toa que ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Ele colocou aí nesse coração recursos, dons, talentos. Ele te deu tempo. Ele te deu sabedoria, inteligência. Ele te encheu de graça, de bondade, de misericórdia. Ele derramou tudo isso sobre você. Se você confiar nele, ele fará infinitamente mais de tudo quanto você pediu, pensou e imaginou. Nós precisamos dessa graça. Precisamos dessa graça de Deus. Mas tudo isso repousa numa palavra: propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para cada coisa que te deu. Deus tem um propósito para cada ferramenta, cada dom, cada habilidade que Ele te deu. Deus tem um propósito por trás disso. E nossa vida deve ser para descobrir a vontade dEle, descobrir o propósito dEle. Não é a questão dos frutos que você dá, é a motivação que você tem com esses frutos. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. E é por isso que ele também diz: olha, se você crer no coração, se você crer no coração, e se você confessar com a sua boca, você vai ser introduzido num propósito maior, no propósito eterno. Ele diz: você vai ser salvo. Salvo de você mesmo, salvo desse mundo, salvo do sistema desse mundo. E você vai começar a viver pelo reino, porque o reino de Deus habita em você. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor, mas eu quero orar com você que hoje precisa começar uma vida nova, um caminho novo em direção a esse propósito. Hoje que precisa conhecer Jesus, entregar sua vida para Ele. Então feche os seus olhos onde você está, abra suas duas mãos.